Isso aí. Vamos começar então. Já está gravando. Pessoal, então, olha, nós estávamos corrigindo os exercícios 5 e 6 da página 245, tá? Então, peguem aí a página 245, a gente já continua a corrigir, beleza? Dona Bárbara já está pegando todas as coisas aí também, né, Bárbara? Muito bem. Todo dia ele traz flores para alegrar o dia de todo mundo. Ah, isso é bom, Matheus, isso é bom. Isso é muito bom. Precisamos de muitas flores esses dias, muitas flores. Bom, a dona Júlia Garcia está aí, Bárbara de Castilho já está esperando, né, Bárbara? Calma, nós já vamos começar. Vamos começar então, vamos lá. Teve algum estudante da turma de vocês que me perguntou na aula passada sobre massa molar, né? E justamente a gente vai ver nesse exercício, né? No exercício 5, no exercício 6, tá? Então, veja, aqui na verdade é massa molecular e a gente pode estender para massa molar também. Ele diz aí, turma, a produção do ácido sulfúrico e sua presença no ambiente podem indicar o avanço industrial de um país. Para vocês terem uma ideia, turma, o ácido sulfúrico é um dos materiais mais utilizados na indústria, né? Eles usam em uma infinidade de processos industriais. Então, quanto mais um país produz ácido sulfúrico, maior é a indústria que ele tem, mais desenvolvido é esse país, né? Existe uma medição de desenvolvimento, né, dos países pela produção de ácido sulfúrico que esses países têm. Daí depois ele fala, os cálculos das quantidades produzidas, né, dependem do valor da massa molecular do ácido. Indique esse valor e seu significado químico, tá? Então, veja, ele quer calcular, turma, a massa molecular do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, turma, é H2SO4. Então, o que eu faço primeiro? Eu pego a fórmula, tá? H2SO4, e depois eu vou identificar cada um dos elementos. O hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, tá? Então, para eu calcular a massa da molécula ou a massa molecular, lembra que massa molecular é a massa da molécula, de uma molécula, né? Então, vou calcular a massa de uma molécula do H2SO4. Então, eu vou precisar da massa do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. Para eu poder pegar a massa desses elementos, eu tenho que pegar a massa dos átomos, né? Então, veja, a massa dos átomos são dadas. Hidrogênio 1U, então um átomo de hidrogênio tem um U, que é a unidade de massa atômica. Um átomo de enxofre tem 32U. Um átomo de oxigênio tem 16U. Veja que eu estou falando de átomos, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou contar, turma, o número de átomos que nós temos de cada elemento no ácido sulfúrico. Veja, existem 2 átomos de hidrogênio, existe um átomo de enxofre, eu vejo o númerozinho aqui embaixo, ó, não tem nada, é 1, tá? E existem 4 átomos de oxigênio. Beleza. Então, eu já defini o número de átomos de cada elemento no composto, no ácido sulfúrico. Agora, turma, eu vou multiplicá-los pela massa. Então, existem 2 átomos de hidrogênio, onde cada átomo pesa 1 U. Existe um átomo de enxofre, onde cada átomo pesa 32 U. Né? E o oxigênio tem 4 átomos na molécula, e cada oxigênio tem 16 U. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar e vou somar tudo. Então, 2 vezes 1, 2. 32 vezes 1, 32, né? 16 vezes 4 dá 64. Então, 64 mais 34 dá 98U. Então, o que é esse MM aí? É o chocolate? Não. É massa molecular, tá? Então, esse MM maiúsculo, né? É a massa molecular. É a massa da molécula, tá? Então, uma molécula de ácido sulfúrico possui 98U. Lembra que U é a massa do átomo e é a massa da molécula. Eu não posso usar para outras coisas? Não. Só pode usar para átomo e molécula, porque a unidade de massa atômica é uma unidade. Então, é a unidade do átomo, é a unidade da molécula, tá?
Agora, veja, como é que eu transformo isso aqui, né? O que quer dizer isso aqui, na verdade, né? Então, na verdade, eu fiz esse cálculo, né? Então, 2 vezes um igual a 32 vezes um mais 4 vezes 16, que é 98U. Então, isso significa, turma, que uma molécula de ácido sulfúrico, ela tem 98 unidades da massa atômica, tá? Que é 98 vezes... Lembra do pedacinho lá do queijo? Que é 1/12 do carbono 12, né? Então, ela representa 98 vezes o 12º do carbono 12. Não coloquei mais nada aqui. Mas isso aqui, turma, o exercício fala de massa molecular. Agora, e se eu quisesse a massa molar? Como é que seria a massa molar? A massa molecular é 98U, tá? Se eu fosse calcular, vou colocar até aqui para vocês agora. Então, MM, que aí que não é do chocolate, é a massa molecular. Massa molecular. Agora, se eu quiser a massa molar, quanto que é a massa molar? A massa molar, turma, basta eu pegar essa massa e transformar para gramas. O que é a massa molar? Massa molar, turma, é a massa do mol. Então, veja, a massa molecular, que é a massa da molécula, é 98U. A massa molar, que é a massa do mol, é 98, ou são 98 gramas, tá? Por que isso? Porque quantas moléculas a gente tem em 98 gramas? 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Então, quando eu falo em mol, eu estou falando em unidades de 6 vezes 10 elevado a 23. Se for mol de molécula, né? Então, tem 98 gramas, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Lembra que eu brinquei com vocês? Se tivesse 1 mol de Minions, 6 vezes 10 elevado a 23 Minions, né? Então, aí surge a explicação. O que a gente faz com massa molar? A gente trabalha com a massa da molécula em gramas, tá? Poxa, professor, uma molécula pesa 98 gramas? Não. Na verdade, aí tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então, toma muito cuidado para não confundir massa molecular, que é a massa da molécula, com a massa molar, que é a massa do mol, tá? A massa do mol, basta eu converter a mesmo número, eu passo para gramas. 98U passa para 98 gramas, tá? Tudo bem? Um minutinho aí rapidinho para vocês anotarem, e eu já vou para o exercício número 6. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sofrência, coloquem aí no chat. Eu discuto, eu tiro a dúvida de vocês, tá? Só cuidado para não confundir massa molecular, que é a massa da molécula, como o mesmo nome diz, e a massa molar é a massa do mol, tá? A massa do mol, ou massa molar, é sempre em gramas, tá? Basta a gente converter o número para gramas. É muito fácil. Estou olhando aqui no meu reloginho de areia. Muito bem. Perguntas, gente. Ficou clara essa diferença de massa molar, massa molecular? Tudo bem? A Isabelle, professor, então 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Exatamente, Isabelle. Exatamente, tá? Eu poderia dizer 1 mol de hidrogênios tem 1 grama. 1 mol de enxofre tem
32 gramas. 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, porque corresponde à massa atômica deles em grama. Tudo bem? Ficou claro, Isabelle? E você sabe que eu acho muito fácil nessa parte de massa molecular e mol. Os alunos fazem uma salada, né? Mas, na verdade, se vocês puderem hoje, depois aí, mais à noite, né? Os conceitos são parecidos, mas cuidado, massa molecular é a massa da molécula, massa molar é a massa do mol. Então, existe uma diferença, tá? Existe uma diferença. Um é em U, outro é em gramas. Né? A diferença qual que é? É o número deles. A massa molecular é uma molécula. A massa do mol é 6 vezes 10 a 23, tá? Não tem mais nenhuma pergunta? Guilherme, tudo bem? Tranquilo? Guilherme Marquezini? De boa. Então tá bom. Então vamos continuar. O exercício 6, ele fala o seguinte: existem sais que possuem moléculas de água dentro dos seus retículos cristalinos e em proporções fixas a certa temperatura. São os sais hidratados. Pessoal, vocês têm aí uma fórmula, está escrito assim, ó. Eu coloquei aí num tamanho maior, em negrito, Na2CO3 vezes 10 de água. O que quer dizer, turma, esse pontinho preto no meio, né, do composto e de moléculas de água, sempre de moléculas de água. Isso mostra que esse componente ele é hidratado, tá? Algumas substâncias químicas, elas absorvem água e a água, turma, fica entranhada na molécula. Não é fácil você tirar a água dela. Ah, é só colocar no sol que seca? Não. Você tem que aquecer, às vezes a 200, a 300 graus Celsius, para poder eliminar essa água de hidratação que a gente fala, né? Então, sempre quando você vira um sal e vira um pontinho entre o sal e a molécula de água, é porque esse componente químico, no caso o sal aí, ele é hidratado. Então, imagina a molécula do sal e a molécula de água. O sal hidratado é isso aqui, ó. A molécula de água, ela fica entranhada no sal. Você não consegue tirar de jeito nenhum. Você tem que aquecer uma temperatura muito alta para você poder romper. Você vê, a água evapora a 100 graus, mas a 100 graus você não tira a água de hidratação. Você precisa aquecer a 300, em média, mais de 200, 300 graus, para poder tirar essa molécula de água, tá? Então, isso é um sal hidratado. Nesse caso, a gente tem o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, e a gente o chama de carbonato de sódio deca hidratado, tá? Por que deca? Porque é o prefixo que a gente usa para 10, tá? Então, ele é hidratado 10 vezes, porque ele tem 10 moléculas de água, então é um sal, né, deca hidratado. Esse sal deca hidratado, né, de carbonato de sódio, ele tem um nome muito comum, os químicos conhecem bastante. A gente chama esses dois aí juntos, né, de barrilha, né? E a barrilha, turma, a gente usa muito no tratamento de água, tá? Ela é utilizada bastante no tratamento de água. Aí ele fala o seguinte: sabendo que a massa molecular de um sal hidratado engloba as moléculas de água da fórmula, calcule esse valor para a barrilha. Ele quer calcular, turma, a massa molecular. Então, ele quer a massa dessa bagaça toda aí que vocês estão vendo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a massa do sal, a gente tem que calcular a massa das águas, porque são 10, e a gente tem que somar tudo. Então, toda essa bagaça aí vai ter uma mesma massa molecular, tá? Na verdade, a gente trata o sal hidratado como se ele fosse uma única molécula, Na2CO3, deca hidratado, tá? Então, vamos lá. Sempre nos exercícios, eles vão dar as massas atômicas. Então, ele deu do lado ali, ó. O sódio 23U é a massa dos átomos, né? Carbono 12U, oxigênio 16U, o hidrogênio 1U. Agora ficou fácil, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou montar as equações para poder calcular a massa molecular. Então, o MM ali, que não é o chocolate, é a massa molecular. Então, olha, veja, nós temos nós não, né? O sal tem 2 átomos de sódio e cada sódio vale 23U.
Existe um átomo de carbono, que vale 12U. Existem 3 átomos de oxigênio, que valem 16U. Então, o que eu faço com tudo isso? Eu somo, tá? Eu vou somar e vou calcular a massa molecular do carbonato de sódio. Então, a massa do carbonato de sódio, turma, veja, seria só uma molécula do carbonato de sódio. É 106U, que é uma molécula. Mas faltou a água. Então, vamos calcular agora a massa molecular da água. Então, vamos calcular lá o MM, que não é o chocolate. Então, a massa molecular, veja, o hidrogênio vale 1, mas existem 2 átomos de hidrogênio. Então, é 2 vezes 1. O oxigênio, que só tem 1, vale 16. Então, eu vou somar tudo e vai dar 18U. 18U. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo isso aí, né? Agora, 18U vezes 10 vai dar 180, tá? Então, eu vou somar, né? 106, que é a massa do carbonato de sódio, a massa molecular, mais a massa molecular de 10 moléculas de água. Então, é 18U, que é cada molécula de água, vezes 10, né? O número ali na frente. E aí eu vou calcular de tudo isso aí, porque é o sal hidratado. Então, 106 mais 180, que é 10 vezes 18, vai dar 286U, porque é a massa de uma molécula zona do sal hidratado, tá? Um minutinho aí para vocês anotarem, e depois eu abro para sofrências. Um minutinho aí, estou contando aqui no meu reloginho de areia. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, tá? Veja, ele pediu, turma, a massa molecular, tá? Ele pediu a massa molecular. Então, é a massa da molécula zona do sal hidratado, tá bom? Professor, a Yasmin mandou no chat alguma coisa. Tá. Eu tô dando tempinho pro pessoal anotar, eu já vou lá no chat. Deixa eu esperar só mais um pouquinho, porque às vezes alguém tá anotando a equação, né? Eu já vou lá no chat. Então, quem não fez, anotem aí com calma. Muito bem, já deu tempinho, vamos lá. Yasmin, senhor, você pode fazer mais uma vez? Estou meio confusa ainda. Tá bom, Yasmin, vamos lá. Yasmin, ele está pedindo aqui a massa molecular, tá? Então, desse composto. Então, que composto é esse? É um sal hidratado, tá? Então, esse sal, que é o carbonato de sódio, ele tem 10 moléculas de água. Tudo isso é uma coisa só, tá? Imagine que tudo isso seja uma coisa só. Então, ele quer a massa de tudo isso aí, né? Se você for pensar uma unidade disso, né, seria uma grande molécula, né? Na2CO3 vezes 10 moléculas de água. Eu comentei no comecinho desse exercício que esse sal é um sal hidratado. As moléculas de água, elas ficam entranhadas na molécula de Na2CO3. Por isso que tem esse pontinho preto, tá? Se fosse água normal, seria Na2CO3 mais 10 água. Mas não é mais. Por quê? Porque a água não está separada. Não tem Na2CO3 mais água.
a água está entranhada ali, presa, enroscada no Na2CO3. Então, isso acontece pelo fato dele ser um sal hidratado, né? Como eu já disse, a molécula de água fica enroscada na molécula do composto original. Como é que a gente representa isso? Por um pontinho, tá? Então, ao invés de colocar o sinal de mais, a gente coloca Na2CO3 ponto 10 moléculas de água. Significa que essas águas estão entranhadas, grudadas ali no Na2CO3, tá? Então, veja, ele quer calcular, né, a massa molecular. Então, ele quer a massa de tudo isso aí, né? Então, para eu calcular a massa de tudo isso aí, eu preciso da massa dos átomos. Faz de conta que tudo isso é uma única molécula zona, né? Na verdade, é uma molécula do sal hidratado. Então, para você calcular a massa disso tudo, você precisa da massa dos átomos, tá? Para calcular a massa da molécula zona aí. Aí você fala, poxa, mas onde que eu vejo a massa dos átomos? Na tabela periódica. Mas o cara que fez esse exercício, como ele tem Jesus no coração, ele colocou aí do lado as massas dos átomos. Então, o sódio vale 23U, o carbono 12U, oxigênio 16U, hidrogênio 1U. São as massas dos átomos, tá? Então, o que a gente vai fazer com a massa dos átomos? Nós vamos somá-las na molécula. Então, veja, quantos átomos de sódio tem? 2 átomos de sódio. E cada sódio vale 23. Então, para eu calcular a massa, eu vou considerar a primeira massa do sódio. 2 átomos de sódio, sendo que cada átomo pesa 23U. Depois eu vou somar com 1 átomo de carbono, sendo que cada carbono vale 12U de massa. E depois 3 átomos de oxigênio, sendo que cada oxigênio vale 16U. Então, vamos pegar 16, vamos multiplicar por 3. Se eu somar tudo isso aqui, dá 106U. É a massa só do Na2CO3, só dessa molécula aqui, tá? Então, eu calculei a massa molecular do Na2CO3. Só que ele quer a massa molecular do sal hidratado. Então, tem que colocar água junto, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai calcular agora da água, tá? O sal não é hidratado, então a água vai estar junto. Então, o que a gente faz? Vamos calcular da água agora para poder somar depois. Então, hidrogênio, aqui tem 2 átomos de hidrogênio e cada hidrogênio vale 1. Então, 2 vezes 1. Aqui tem 1 átomo de oxigênio e cada oxigênio vale 16. Então, 1 vezes 16, tá? Aí eu vou calcular uma molécula de água, H2O, vale 18U, tá? Somei oxigênio com hidrogênio. 16 com 2, 18U, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar tudo. O carbonato de sódio com a água, que é o sal hidratado, ó. Sabendo que a massa molecular do sal hidratado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar a massa do sal com a massa da água, porque o sal é hidratado. Eu tenho que considerar as duas massas, tá? Muito bem. Só que eu vou somar a massa do carbonato de sódio, que é 106, e no caso da água, uma molécula de água vale 18U. Só que tem 10 moléculas de água ali, né, da hidratação. Então, eu multiplico 18 por 10, vai dar 180. 180 mais 106, 286U. O que é isso? É a massa disso aqui, ó. É a massa dessa estrutura do carbonato de sódio deca hidratado. Então, é a massa desse sal hidratado, tá? Mas de quantas moléculas? De uma molécula zona do sal hidratado. Uma molécula zona do sal hidratado corresponde a uma molécula de carbonato de sódio mais 10 moléculas de água. Ficou mais claro agora? Deixa eu ver. Entendeu, Yasmin? Ah, que bom. O Samuel, e eu ainda achando que esse pontinho era vezes. Não, Samuel. Esse pontinho, em matemática, pode ser multiplicação, tá? Mas em química, quando a gente coloca o pontinho no meio dos compostos, a gente sempre coloca entre o composto químico e água, porque quer dizer que a substância química está hidratada, tá? Vamos supor que eu escrevesse assim, Maria Eduarda, ponto, molécula de água. Aí eu ia dizer que a Maria Eduarda está hidratada. Eu ia colocar Pietro, ponto, molécula de água. Eu ia falar que o Pietro está hidratado e assim por diante, tá? Bianca, sorry, não entendi os 5 direitos. Será que o quinto de novo? Vamos lá, então. Vamos lá.
Muito bem, pessoal. Estou gostando. Quando vocês tiverem dúvidas, perguntem, porque para cada estudante que tem dúvida, tem mais 10 que não perguntou, né? Então, sempre perguntem, porque aí a gente repassa as dúvidas, tá? O quinto exercício, ele pede a massa molecular do ácido sulfúrico, tá? Então, ele pede, né, o valor da massa molecular e o significado químico. O que significa a massa molecular do ácido sulfúrico, tá? Então, para eu calcular a massa da molécula, que é a massa molecular, eu preciso da massa dos átomos. Onde que eu pego a massa dos átomos? Na tabela periódica. Mas o cara que fez esse exercício, ele tem Jesus no coração. Ele colocou as massas atômicas aqui do lado, ó. Então, a massa de um átomo de hidrogênio, 1U, a massa do enxofre, 32U, a massa de um oxigênio, de um átomo, né? 16U. Lembra que o U vale átomo. Então, esses elementos aí são um átomo de cada. Então, tem a massa de cada átomo. Para eu calcular a massa da molécula, eu vou precisar da massa dos átomos. O H2SO4, ele é composto de átomos de hidrogênio, de átomo de enxofre e átomos de oxigênio. Para eu calcular a massa da molécula, eu vou ter que somar a massa dos átomos, né? Então, para eu poder somar a massa dos átomos, a primeira coisa que eu faço é ver quantos átomos tem de cada. Então, tem 2 átomos de hidrogênio, tem 1 átomo de enxofre e tem 4 átomos de oxigênio, tá? Agora, para eu somar a massa, eu preciso multiplicar o número de vezes que os átomos aparecem pela massa deles, né? Então, veja, o hidrogênio, ele vale 1U de massa. O átomo vale 1U, mas tem 2 átomos. Então, é 2 vezes 1. Um átomo de enxofre foi dado lá, 32U, mas tem um átomo só de enxofre. Então, 32 vezes 1. O oxigênio, cada átomo de oxigênio vale 16U. É a massa de um átomo de oxigênio, 16U. Mas tem 4 átomos no ácido sulfúrico. Então, a gente pega 16, multiplica por 4. Então, 2 vezes 1, 2. 32 vezes 1, 32. Né? E 16 vezes 4, 64. Tá? Então, veja, 64 mais 32 mais 2 vai dar 98. Tá? Então, a gente soma todas as massas de todos os elementos químicos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a massa de cada átomo, no caso de cada elemento químico, né? E multiplicar pelo número de vezes que tem átomo na molécula. Tem 2 átomos de hidrogênio, multiplica a massa de hidrogênio por 2. Tem 1 átomo de enxofre, então a massa multiplica por 1. Tem 4 átomos de oxigênio, a massa de oxigênio multiplica por 4. Aí o que eu faço? Somo tudo. E aí vai dar 98U. Perdão. O que quer dizer 98U, né? Então, veja, eu posso somar desse jeito ou eu posso somar desse jeito também. Eu posso fazer uma equação. O jeito que vocês vão fazer não importa. O que importa é que vocês sempre demonstrem, tá? Quando a gente voltar a fazer prova presencial, eu sempre peço para os estudantes deixar os cálculos demonstrados. Turma, é muito comum estudante querer fazer o cálculo de cabeça e errar. Então, ele vai fazer o cálculo da molécula da água, por exemplo, que é 18, ele coloca, sei lá, 20. Então, para evitar esses errozinhos bobos, né, a gente demonstra os cálculos. Então, quando vocês forem fazer as minhas atividades e provas, né, quando a gente voltar presencialmente, vocês façam a demonstração de como vocês chegaram na molécula, tá? Então, aí em cima, eu só estou fazendo por equação. É a mesma coisa que aí do lado, tá? Então, dá 98U do mesmo jeito. E o que quer dizer essa massa molecular que a gente tipifica, né, como MM, a massa molecular? A massa molecular quer dizer que uma molécula de água ela tem 98 vezes a unidade de massa atômica, que é 1U, né? Que é 1/12 da massa de carbono, 12. O exercício não pede, mas se eu tivesse pedido qual que é a massa molar? A massa molar é a massa do mol. A massa do mol, basta pegar a massa molecular e passar para gramas. Então, 98U vira 98 gramas, tá? Tudo bem? Bianca, ficou claro? Ah, então tá bom. Gustavo, professor, alguma vez vai ter subtração?
Não. Geralmente, Gustavo, a massa molecular é uma massa de soma. Então, você vai somar as massas, né? Não tem como você subtrair. No caso de multiplicação, tem por causa do número de moléculas, que nem aí que a gente tem 10 moléculas de água, tá? Tá bom? Tudo bem, Gustavo? Respondido? Sim ou não? Sim? Então tá beleza. Ah, então tá bom. Então, olha, os senhores, vocês têm aí, no final, deixa eu voltar lá. Turma, isso aqui não é enfeite da apostila, tá? Isso aqui é uma indicação da tarefa mínima e tarefa complementar que a gente chama de TMTC. Esses exercícios da aula são bons? São importantes? São. Mas o que vocês têm que fazer? Mais, tá? Só esses exercícios que a gente faz em aula não bastam. Então, hoje, se vocês puderem, organizem aí os horários de estudo, façam o TMTC, tá? Que é muito importante, tá beleza? Então, vamos continuar agora com os exercícios da página 246. Eu já dei a teoria da aula 52 para vocês, né? Então, agora vocês vão fazer os exercícios da página 246. Eu acho que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Vocês fizeram? Ai, que não tem apostila 3. Ah, Isabelle, eu vou pedir para alguém tirar foto e passar para você, tá? Não, não é para enviar, não. Não é para enviar, não, tá? Não é para enviar, fica tranquila. Mas pede para algum colega aí da sua classe tirar imagens da apostila. Ela está no finalzinho já, a gente já vai para a apostila nova. Aí você pode fazer em casa, tá? Não, não tem. Não sei, acho que tem no plural. Tem no plural, é verdade. No plural tem as apostilas. É verdade, eu sempre esqueço. No plural tem, tá? Pega lá no plural. É página 246, tá, Isabelle? Página 246. Meninos e meninas, vocês fizeram os exercícios da página 246? Matheus Borges, vocês fizeram ou não? Sim? Maria Eduarda fez? Da página 246, os exercícios? Aquela cara assim, eu? Eu? Não, exato. Eu tinha pedido ontem para vocês fazerem, não tinha? Não tinha pedido ontem? Não, não tinha pedido? Pedi. Deixa eu ver se eu tenho Mas ontem a gente não teve aula com você, professor. Ah, não, ontem vocês não tiveram aula comigo, né? É verdade, ontem vocês não tiveram aula comigo. Então, olha, então vocês têm aí na página 246 exercícios, turma, usando o conceito de mol, tá? Vocês querem que eu faça um primeiro, para vocês poderem ver como é que é o esquema? A Bianca já, mais rápida, já falou? Sim. Então, eu vou mostrar só como é que faz o primeiro, só para vocês seguirem o resto, tá? Olha, peguem então os exercícios da página 246, tá? Pega aí os exercícios da página 246. Então, o exercício número 1. Lembra que eu tinha falado para vocês da definição de mol, né? O mol, turma, é a mesma coisa, é uma grandeza que define um número, como dezena define que é 10, centena define que é 100, dúzia define que é 12, o mol define que é 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Então, quando você fala mol, só pensa nisso. Ele quer dizer aquele pacote de número fechado, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se ele tiver um mol de átomos, ele vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se ele tiver um mol de chocolate bis, vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 chocolates bis, tá? Então, o objeto não importa, o que importa é o número, tá? O que importa é o número. Um mol sempre tem 6 vezes 10 elevado a 23. E ele coloca aí, turma, no primeiro exercício, ele dá um exemplo. 5 mols de átomos, quantos átomos tem? Né? 5 mols de átomos. Turma, eu sei que um mol de átomos tem 6 vezes 10 elevado a 23. Né? Um mol,
6 vezes 10 elevado a 23. Se ele quer 5 mols de átomos, eu vou pegar 5 e vou multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23, tá? Então, pense no número. Tem muita gente que faz confusão com mol, né? Pensa que mol, quando você falar em mol, pense em dezena, centena, dúzia, milhar, ele corresponde a um número fixo, tá? Então, 5 mols de átomos, né? 1 mol de átomos, 6 vezes 10 é 23, se são 5 mols, 5 vezes 6 vezes 10 é 23, que vai dar quanto? 30 vezes 10 elevado a 23. A gente sempre, turma, coloca em notação científica, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever 3 vezes 10 elevado a 24. Veja, tem muita gente que tem dúvida, né? Se você tirar um número daqui, você tira uma dezena daqui, você põe uma dezena aqui, tá? Então, se você tira uma dezena daqui, 30 virou 3. Então, eu aumento uma dezena aqui no expoente. Então, 30 vezes 10 a 23, em notação científica, vai dar 3 vezes 10 elevado a 24 átomos. Então, eu vou pedir para vocês terminarem esse exercício 1, fazer o 2 e fazer o 3. Ele só usa, turma, nesses exercícios, essa definição de mol, que um mol tem 6 vezes 10 a 23, elevado a 23, né? E aí vocês vão usar essa definição para fazer esses 3 exercícios. Tudo bem? Ficou claro? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu ver lá. Tranquilo. Então, Samuel, Samuel que falou que é o quinto, né? Na verdade, esse é o primeiro exercício da página 246, tá? É o primeiro exercício da página 246. O Samuel já falou tranquilo. Tudo bem, pessoal? Gustavo, tudo tranquilos? Matheus, beleza? Tranquilo? Então, vamos fazer esses exercícios e eu corrijo na próxima aula, tá? Vocês têm, então, o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3. E se vocês puderem, já vão adiantando da página 248 e 249 também, porque essa teoria eu já dei. Eu já expliquei toda essa teoria em uma única aula, né? Lembra que eu falei tudo isso, né? Massa atômica, massa molecular, massa molar, falei de mol. Então, já tentem fazer os da página 248 e 249. Beleza? Tudo certo? Então, tá bom, gente. Desejo a vocês... Não tem mais nenhuma dúvida? Ninguém perguntou mais nada? Não tem mais nenhuma dúvida. A Bianca falou que tá tudo bem. Então, tá bom, gente. Então, olha, obrigado pela participação, obrigado aí pelas perguntas. Foi muito legal vocês terem perguntado. É sempre bom a gente deixar a matéria mais esclarecida, mesmo porque muita gente que pergunta, né, tira a dúvida de outros também. Falou, gente? Valeu, até a próxima aula. Um abraço a todos e a gente se vê aí. Falou, Matheus. Tchau para todo mundo aí. Valeu, gente. Abração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Falou, Vitão. Tchau, Samuel. Falou, Bianca. Tchau, Bárbara. Tchau para todos aí. Falou, Sofia. Tchau, Ayara. Tchau para todos.